FIA obrigou a McLaren a modificar MCL38 legalizado para o GP de Singapura. Ferrari implementa a asa flexível e Red Bull promete muito sofrimento nesse fim de semana. Verstappen já foi punido. Notícias, análises e teorias do esporte a motor, de segunda a segunda, é só aqui no F1 hoje. O Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 começou com o pé direito, trazendo uma atmosfera eletrizante para os fãs do automobilismo. As equipes desembarcaram no circuito de Marina Bay com um arsenal de atualizações técnicas, prometendo uma competição acirrada e cheia de reviravoltas. A McLaren, em particular, chamou a atenção com uma atualização controversa em seu mini DRS. Apesar de ter testado e considerado legal segundo as regulamentações, o Motorsport.com revelou que a FIA proibiu seu uso em uma conversa sigilosa com a McLaren, que acabou vazando, adicionando mais uma camada de mistério ao evento. Como se isso já não bastasse, Max Verstappen, o piloto da Red Bull, foi penalizado pela FIA após ter utilizado linguagem imprópria durante uma coletiva de imprensa. A FIA, mantendo sua nova postura de zero tolerância quanto ao uso de linguagem ofensiva, anunciou uma punição a Verstappen, que será obrigado a realizar trabalhos de interesse público. Agora, falando sobre o treino livre 1, Charles Leclerc da Ferrari mostrou que a equipe italiana veio para dominar, cravando o melhor tempo e deixando claro que estão na disputa pelo pódio. Apesar disso, Lando Norris da McLaren não ficou muito atrás, evidenciando que a equipe britânica pode ter mais truques na manga, apesar das controvérsias com a FIA. O treino também revelou dificuldades para a Mercedes, com Lewis Hamilton terminando apenas na 12ª posição, após reclamar muito de saídas de frente de seu W15 no circuito. Apesar disso, o treino livre 1 foi apenas uma degustação de como seria o resto do fim de semana, e não poderia nem mesmo ser considerado como uma base de argumentação sobre previsões para possíveis resultados do GP de Singapura, já que a pista, assim como no GP de Baku, estava extremamente suja de poeira, o que limitou muito o desempenho dos carros e dos pilotos que lutavam para se manter entre os muros do circuito de rua. A própria McLaren, tanto com Norris quanto com Piastri, se recusou a fazer diversos treinos de qualificação, como fez a Ferrari, o que aponta para uma estratégia de priorizar novamente o ritmo de prova em detrimento de focar apenas na qualificação. Por conta disso, o treino livre 1 pode mais ter demonstrado certa segurança da McLaren do que realmente uma possível reação da Ferrari no campeonato. Já no segundo treino livre, mesmo com a McLaren priorizando os treinos de ritmo de prova mais uma vez, Norris conseguiu a primeira posição, com Leclerc logo atrás e Sainz a uma distância relativamente grande entre os dois. Oscar Piastri parece ainda estar tentando se encontrar em Marina Bay, e as duas Red Bull, como esperado, estão patinando para conseguirem se manter entre os 10 primeiros, junto com as duas Mercedes, que inclusive experimentaram grandes dificuldades para se manterem na pista, ao ponto de George Russell acabar dando de cara com um muro nos minutos finais e causando bandeiras amarelas nos setores 1 e 2. No fim, os treinos livres mostraram que, apesar das polêmicas envolvendo o MCL38 e o banimento do seu modelo de asa, a McLaren parece ter muito mais cartas na manga do que o esperado, e ainda estar na liderança, apesar das desvantagens de retirar parte de seu desenvolvimento aerodinâmico. Mas fique tranquilo, ainda vamos revelar exatamente o que aconteceu com a equipe papaya e como a Ferrari já conseguiu implementar as inovações da McLaren. Mas antes, já deixe seu like e se inscreva no canal. A rivalidade entre a McLaren e a Red Bull transcendeu a pista, transformando-se em um jogo político de alto nível. A Red Bull lançou protestos contra a McLaren por conta das ultra eficientes asas flexíveis, uma manobra que ocorreu não uma, mas 3 vezes, evidenciando a intensidade da disputa. No entanto, a FIA, o órgão regulador da Fórmula 1, havia aconselhado tanto a Red Bull quanto a Ferrari a desenvolverem suas próprias soluções de asas flexíveis, que atendam aos rigorosos testes da federação, algo que foi aceito pelo chefe da Red Bull e deu a entender que a FIA aceitaria quaisquer elementos que passassem por esses testes. Mas a controvérsia atingiu seu ápice nesse fim de semana, quando, segundo relatos do Motorsport.com,
a FIA instruiu a McLaren em uma conversa confidencial a retirar seu mini DRS usado no GP de Baku, apesar de ter passado em todos os testes de conformidade. Essa conversa foi vazada e acabou sendo confirmada tanto pela McLaren quanto pela federação. Essa decisão aparentemente política favorece as rivais da McLaren, que de certa forma já comemoram a vitória conseguida fora das pistas, enquanto a FIA justifica que seguiu o espírito dos regulamentos. Mas a resolução também resultou em uma declaração de Zac Brown, CEO da McLaren, que diz que irá seguir as sugestões da FIA prontamente, mas espera que a federação oriente outros times a atualizarem seus bólidos assim como fizeram com eles. A verdade é que, apesar da vitória de seus rivais, a McLaren já afirmou anteriormente que não está sozinha nessa prática e que outras equipes também devem passar pelo crivo da Federação Internacional de Automobilismo, dando a entender que a guerra política continuará, mas agora a ofensiva poderá ser laranja. Já existem indicações de que as asas traseiras de outras equipes também estavam sendo examinadas desde o GP do Baku, o que sugere que a McLaren pode ter razão ao afirmar que não é a única a explorar os limites da flexibilidade aerodinâmica. Esse cenário coloca a FIA em uma posição delicada, onde deve equilibrar a inovação tecnológica com a integridade competitiva do esporte. E agora, com o banimento do mini DRS, terá que decidir pela homogeneidade de suas decisões. A Ferrari, equipe italiana conhecida por sua paixão em engenharia de precisão, trouxe uma atualização interessante para o SF24, que já está causando muito burburinho ainda no paddock. A nova asa dianteira, que parece se flexionar de maneira similar à da McLaren, foi vista pela primeira vez nos treinos livres, onde a escuderia conseguiu uma adaptação impressionante ao estilo do carro. Essa mudança estratégica pode ser a chance para desafiar a liderança da McLaren, apelidada carinhosamente de Papaya por seus seguidores. E agora, a equipe sediada em Woking, que lidera a tabela de construtores pela primeira vez em mais de uma década, enfrenta uma Ferrari renovada e pronta para o desafio. A dúvida que reina agora é: após as declarações da FIA de que iria aceitar todos os tipos de asa que se mostrassem em conformidade com os testes da federação, e agora a orientação da remoção de componentes que se mostram nessa conformidade, o que a FIA está disposta a aceitar das equipes da Fórmula 1 e dos seus carros? Será que a McLaren, Ferrari e Mercedes não estão prestes a perder grandes partes dos seus desenvolvimentos por conta da falta de transparência da federação? Lembrando, inclusive, que a McLaren continua a utilizar também as asas dianteiras flexíveis. O F1 hoje acredita que essa batalha continuará até o fim do ano e, como dito anteriormente, é uma disputa puramente política, onde a FIA se posiciona a favor de modificações de acordo com os interesses internos da Fórmula 1, que podem indicar um ganho monetário, mitigação de polêmicas e, mais importante do que isso, o aumento da competitividade, que gera ainda mais audiência para o esporte. Claro que, apesar dessa especulação ser obscura e relativamente conspiratória, ela se torna possivelmente viável, dado o histórico da categoria, que já apontou em diversos momentos anteriores para a Fórmula 1 e FIA unidas em favor de objetivos comuns e alterando as condições do esporte para atingirem o que desejam. Como dito, isso não passa de uma opinião desse canal, mas também conte aqui embaixo a sua. O que você acha sobre o assunto? E se você ainda não curtiu o vídeo e se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo para não perder as últimas novidades do automobilismo todos os dias. E também não se esquece de comentar sobre o conteúdo em si, para que possamos melhorar cada vez mais nosso trabalho para vocês.